Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com a sua paz. Vamos meditar na palavra do Senhor? Como são os dias de hoje? Eu diria que são, no mínimo, dias preocupantes. Pandemia, não podemos nos locomover livremente, não podemos chegar até os nossos parentes, desemprego, situação política do Brasil sempre instável, e nós ficamos temendo pelo futuro, o que vai ser de nós, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser da nossa família, dos nossos filhos. Queridos, eu quero dizer que isso é normal, mas isso muitas vezes toma uma amplitude tão grande que nos deixa até doentes, muitos ficam depressivos, enfim. Hoje nós corremos tanto para mal sair do lugar. A vida nos exige muito e nos dá como retorno bem pouco. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. O Senhor nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida da nossa vida. E não somente do hoje, mas também do amanhã. Exatamente isso. Deus já tem preparado as coisas para os seus filhos, para o tempo difícil. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Vamos ver alguns exemplos da palavra do Senhor nosso Deus? Quando o povo foi levado para a Babilônia, caiu o Império Babilônico, o outro império que subiu, o Império Medo-Persa, tinha um rei que chamava-se Assuero. E a rainha, ela confrontou o rei, foi tirada do cargo de rainha e passou-se então a procurar entre as moças uma que pudesse ser a nova rainha. E selecionaram muitas moças. E havia uma menina, mocinha, chamada Hadassa. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela era criada pelo seu primo que se chamava Mardoqueu. Muito bem, ela foi escolhida pela sua beleza para estar lá entre aquelas das quais sairia a nova rainha. E Deus proveu, Deus agiu e ela foi feita rainha, junto ao rei Assuero. E um dia se levantou um homem muito mau, chamado Amã, que odiava todos os judeus, e ele fez um plano para matar a todos, e o rei, enganado por ele, confiava nele, sem saber o que ia as consequências, o rei concordou. E aí então a rainha, quando ficou sabendo, ela foi até o rei e conversou com o rei, e Deus deu a ela sabedoria. E o que aconteceu? Aquele homem terrível e todos que queriam acabar com todos os judeus acabaram mortos, e Deus livrou o seu povo. Então, queridos, Deus preparou, desde que ela era menina, que ela era mocinha, Deus preparou para aquele dia. Deus sabia o que iria ser planejado contra o seu povo, mas Deus muito antes já preparou. Quer um outro exemplo? Na época dos reis havia um homem da Síria, um general chamado Naamã, um homem pelo qual Deus havia dado muitos livramentos ao país da Síria. Porém, esse homem era leproso. E uma batalha entre Israel e a Síria, uma menina, está escrito na palavra, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, ela foi levada prisioneira e foi destacada para servir na casa da mulher de Naamã. E essa menina disse assim: quem dera que o meu Senhor estivesse perante o profeta em Israel, e ele seria curado da sua lepra. Quando Naamã ficou sabendo daquilo, ele foi até o rei deu cartas para o rei de Israel, e ele chegou lá. Bom, resumindo a história, que eu não quero tomar muito tempo, o profeta mandou ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. E ele foi e se banhou no Rio Jordão 7 vezes e saiu curado. E a sua pele voltou a ser como a pele de um menino, está escrito na palavra de Deus. Então, queridos,
Deus proveu desde o princípio, quando aquela menina foi levada prisioneira, proveu o lugar onde ela iria ficar, proveu aquela situação e deu livramento a um homem que Deus queria abençoar. Eu vou te dar um outro exemplo. José tinha 17 anos, José no Egito, 17 anos. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois ele foi vendido para a casa de Potifar, um general de Faraó. E ali ele ficou durante um longo tempo. Depois ele foi preso e ficou bons anos na cadeia, na prisão. Quando ele tinha 30 anos, Deus agiu de uma maneira tão espetacular, porque Deus deu a ele o dom de interpretar sonhos. E ele interpretou o sonho de Faraó. E quando ele interpretou o sonho de Faraó sobre 7 anos de abundância, 7 anos de seca, Faraó o colocou como o governador do Egito. 30 anos. Um dia seus irmãos foram lá no tempo da seca e ele, em determinado momento, se revelou aos seus irmãos e disse, e eles estavam todos bem temerosos. Por quê? Porque eles haviam vendido o irmão, queriam matá-lo. Mas veja o que ele diz assim aos seus irmãos, presta atenção. Eu sou José, vosso irmão, está em Gênesis capítulo 45, versículo 4 em diante. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Queridos, leia a palavra de Deus. Deus pegou um menino de 17 anos e passou por tudo aquilo durante 13 anos. E depois ainda ficou longe do seu pai que ele amava mais 9 anos. Mas Deus fez aquilo para livrar o povo da morte pela fome. Amado, nós temos um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que nos ama. Ele provê todas as coisas. Antes que você chegue no amanhã, o Senhor já está lá. Abraão falou para Ló, quando eles iam se separar e ir cada um para um lado, Abraão falou assim, olha para a terra, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por que Abraão falou isso? Porque ele sabia que aonde ele fosse, Deus estaria lá. Deus o acompanharia, Deus o guiaria, Deus o sustentaria, Deus proveria, Deus guardaria, Deus livraria. Querido, essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. Eu quero te dizer, creia em Deus, confie em Deus. Está escrito lá no Salmo de número 37. Confie, espere, entregue, descanse no Senhor. Amado, preste atenção. Deus cuida do hoje. Deus cuida do amanhã da nossa vida. Não duvide. Teve um capitão, uma época a cidade de Samaria estava cercada pelos exércitos inimigos. A fome era tanta que 2 mulheres resolveram matar os seus filhos e comê-los, e fizeram isso com uma das crianças. E o profeta Eliseu falou assim, no meio de toda aquela fome, ele falou, amanhã nós vamos comprar vamos dizer aí, 1 quilo de farinha por R$1. E tem um capitão que zombou dele. Nem que Deus abra as janelas dos céus, isso vai acontecer. Naquela noite, Deus proveu um arruído sobre o arraial, aonde estavam as forças dos inimigos, e eles pensaram que era um grande exército e fugiram. Largaram tudo. Os leprosos viram aquilo, avisaram na cidade, e naquele dia
tinha naquela hora avisada 1 quilo de, vamos dizer, 1 quilo de farinha por R$1. Só que Eliseu tinha dito para o capitão: você verá com os teus olhos, mas você não comerá. Porque não creu, porque não confiou. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a hora que o povo soube, saiu em desabalada carreira. O capitão estava na porta tomando conta como guarda e ele foi atropelado e morreu. É um exemplo, não quero isso para você, lógico, né? Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor nosso Deus, Ele nos guarda. E antes que nós cheguemos lá, Ele já está lá. Eu quero ler aqui uma última passagem, aonde Salmo de número 138, que diz assim, preste atenção: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no campo a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amado, esta é a palavra de Deus para nós hoje. Deus cuida do teu dia de hoje, Deus cuida do teu amanhã. Confia nele, espera nele e descansa nele. Deus te abençoe, fique na graça e fique na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.